Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é a banalização da medicalização. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou fazendo uma crítica ao uso da medicalização, porque em alguns casos eu penso que realmente é importante a inserção da medicação. Mas nós temos percebido que as pessoas estão banalizando demais o uso da medicalização. As pessoas hoje não têm mais o direito de expor suas emoções, ninguém pode mostrar que está triste, ninguém pode mostrar que está alegre demais, ninguém pode vivenciar um luto na sua solitude, porque tudo é motivo para a inserção de uma medicação. Se eu estou triste, se eu estou vivenciando um luto, eu estou depressiva, então eu tenho que tomar um antidepressivo. Se eu estou eufórica por conta de algo que está acontecendo de positivo na minha vida, algo que me deixou com uma expectativa muito alta, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Se eu tenho alguma dificuldade para exercer uma determinada função ou executar as minhas atividades no âmbito escolar ou acadêmico, eu tenho um transtorno cognitivo, eu tenho uma dificuldade e tudo passa a ser necessário a medicalização. Nos últimos tempos, o que nós temos visto é que as pessoas não estão tendo paciência, elas estão muito imediatistas, elas estão muito intolerantes. E por conta disso, as coisas precisam acontecer naquele exato momento em que elas desejam. E com isso, elas não têm paciência para esperar, de repente, aquela fase passar, o sujeito superar aquele momento que está vivenciando. Não. Vamos inserir uma medicação para resolver esse problema. Então, tudo é muito imediato. E é isso que faz com que a medicação se torne banalizada. Nós precisamos entender que o sujeito ele não é composto somente da parte biológica. Ele é formado pela parte familiar, social, mental, psicológica e que tudo isso pode vir a contribuir para o seu comportamento, às vezes visto pela sociedade como inadequado ou limitante. Então, para que nós pensamos em fazer uma medicalização, nós precisamos conhecer o todo desse sujeito, nós precisamos eliminar todas as outras possibilidades que possam estar influenciando para que aquele sujeito esteja se comportando daquela forma, para que então, depois, nós, de forma muito consciente, priorizamos a parte biológica e aí, então, a necessidade da medicalização. Por conta desse imediatismo, nós temos percebido que o número de diagnósticos estão aumentando de forma excessiva. O diagnóstico ele precisa ser visto como um norteador, um facilitador para que nós possamos ajudar a contribuir para o desenvolvimento desses indivíduos e não de rotular essa criança, esse adolescente ou esse adulto. Por isso, a minha fala de que a medicalização está sendo muito banalizada, porque nós não estamos tendo mais o direito de mostrar as nossas emoções diante de várias situações, de vários acontecimentos
que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Às vezes, nós não conseguimos lidar com uma criança desafiadora, com uma criança impaciente, e nós a encaminhamos para um profissional. E esse profissional, logo diante da fala dos seus responsáveis, às vezes de encaminhamentos escolares, essa criança acaba sendo diagnosticada de forma indevida. O profissional, ele não conhece essa criança. Quem conhece essa criança são os responsáveis, é a escola. Então, ele está, de repente, diagnosticando, medicando por conta daquilo que ele está recebendo. Então, nós precisamos ter muita cautela, muita responsabilidade quando nós vamos falar sobre uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, para que essa pessoa seja medicalizada ou diagnosticada com alguma doença. Em alguns momentos, essa medicalização vai ser realmente necessária para amenizar alguns sintomas apresentados pelo indivíduo. Mas em outras vezes, ela pode trazer malefícios, porque ela não é necessária. São outros fatores que estão contribuindo de forma negativa para aquele comportamento, para aquela atitude. Então é importante avaliar o todo desse sujeito, o ambiente o qual ele convive, as pessoas que fazem parte do seu ciclo familiar, como é que é a cultura dessa pessoa, como é que é a parte financeira, como que essa pessoa vive o seu dia a dia, quais são os conflitos que ela vivencia, quais são as faltas, quais são as necessidades que essa pessoa tem, para que nós possamos entender talvez o motivo pelo qual aquele comportamento está sendo apresentado ou no local de trabalho, ou no convívio com outras pessoas, ou no ambiente escolar, porque uma vez que nós diagnosticamos de forma indevida, equivocada, uma criança ou um adolescente, nós acabamos rotulando essa criança. E para tirar rótulos, muitas vezes é difícil, porque muitos responsáveis levam a fala de um profissional como regra. Então, se o médico disse que meu filho tem determinada doença, de determinado transtorno, ninguém pode dizer o contrário, por mais que não concorde, mas não pode dizer que não tem, porque somente o médico tem essa autonomia para diagnosticar ou não um sujeito. Então, que nós possamos ter mais responsabilidade, seriedade, comprometimento com os nossos encaminhamentos, para que nós não causamos prejuízos, malefícios para esse indivíduo. A nossa intenção é ajudar, é criar possibilidades, é abrir chances desse sujeito se desenvolver através de novos recursos, de novas informações, de novos conhecimentos, orientar pais e responsáveis da melhor forma positiva, mas não por conta de imediatismo, de intolerância, nós rotularmos essas crianças que provavelmente no futuro levarão consigo coisas que irão ser muito prejudiciais para o seu todo. Então, que nós tenhamos mais comprometimento e responsabilidade com as nossas falas, com os nossos encaminhamentos e com a inserção de medicações no tratamento de algum comportamento que nós vemos como inadequado em algum sujeito. É uma coisa que eu sempre falo, que a medicação ela tem que ser usada para benefício
do sujeito. Se o sujeito está tendo malefícios, prejuízos com algo que está lhe trazendo algo negativo, a inserção da medicação é importante, mas ela não é necessária para estar possibilitando o bem-estar para a sociedade. Porque no momento em que eu começo a fazer uso de medicações porque eu estou sendo um problema para a sociedade, preciso rever o quanto essa medicação está sendo negativa para mim. Porque eu faço em prol do outro e faço em malefício a mim, a minha saúde física, a minha saúde mental, ao meu próprio bem-estar. Então, que nós possamos ter responsabilidade com as nossas atitudes, com os nossos direcionamentos. Um abraço carinhoso e boas reflexões.